Vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui ainda mais sobre Lendas e Anéis quinta edição, falando sobre técnicas. Já tive um vídeo falando sobre técnicas, que é o Katari Kiho, e hoje vamos falar de invocação. Eu vou falar do básico sobre o que é uma técnica, considerando que esse seja o primeiro vídeo de técnicas que você está assistindo, ou você está querendo revisar e não quer ver o vídeo do Kiho antes de ver este daqui. Falaremos da página 189 a 211. Mais ou menos depois da página 191 é só invocação, tá? Então, tipo, depois da página 91 nós temos 20 páginas, digamos assim, só de invocação. E dessas 20 páginas eu não vou falar exatamente, porque eu não vou falar de cada invocação desse vídeo aqui. Vou trazer 4 exemplos. Então, vamos lá. O que são técnicas e invocações no caso, tá? Técnicas, no geral, são habilidades especiais que refletem um treinamento avançado do teu personagem. Técnicas são preces a espíritos poderosos, utilizadas principalmente por Shugenjas, que são sacerdotes samurais, tá? Resumo sobre uma estrutura de como funciona uma técnica. Ela possui um nome, um requisito, que pode ser nível, clã, então você tem que atender o requisito para poder ter essa técnica, a menos que ela apareça no teu currículo. Normalmente ela aparece com esse símbolozinho aqui, ok? Então, se ela tá lá no teu currículo, se você ganhou ela da tua criação de fichas, você não precisa atender os requisitos, né? O livro, logicamente, não seria quebrado a esse ponto de te dar uma técnica e você chegar lá e você não pode pegar. Não, claro. Se ele deu durante a sua criação, você pode pegar ela de boa. Descrição, que conta narrativamente sobre como ele funciona. Um custo em XP. Isso aqui, normalmente elas custam sempre 3, tá? Mas ela pode falar ali e ressaltar. Esta técnica gasta 4 XP. Então, saibam disso. O que vale é o que está escrito lá. Se não tem nada escrito, é 3 de XP. A ativação, ela possui 3 formas de serem ativa. Às vezes é como uma ação, então você gasta a ação para fazer ela. Então ela fala, você gasta uma ação para fazer tal. Então no seu turno, você gasta a ação fazendo esta atividade. Como uma cena de interlúdio. Cena de interlúdio é um momento de descanso. Se o mestre fala, estamos em uma cena de interlúdio, você pode ativar habilidades que falam como uma atividade de interlúdio. Então, lembre-se sempre. E ao fazer um teste D, normalmente fala assim, se você fizer um teste de ataque corpo a corpo, você pode ativar esse kata. Então, no meio de um teste de outra coisa, você pode ativar o seu kata. Um teste, ele vai te explicar como que joga esse teste. Um alvo, ele vai falar se atinge o personagem, uma posição. Ele vai te falar um alcance, o quão longe ele afeta os alvos. E às vezes eles pedem outros requisitos e em si descrevem o efeito. Vamos lá. Invocações, falando um pouquinho sobre elas, tá? Primeiramente, vejam aqui, por exemplo, uma estrutura de uma invocação. Esta daqui é a onda d'água, a onda crescente, no caso. Ela é nível 1, esse é o requisito dela. Ela tem aqui uma descrição narrativa. O Shugenja chama o torrente de seu céu e cavalga, ok. Aí nós temos a ativação como uma ação, então ele aqui está gastando a ação de movimento. Nós temos o efeito, nós temos o teste de teologia água. Ele fala tendo como alvo, então ele já te explicou aqui qual é o alvo. Ele te explica a distância, alcance de 0 a 1. Lembrando que a gente usa faixa de alcance, não usamos metros, nem nada do tipo. O mestre vai te falar, o inimigo está a 5 de distância, a 3 de distância, a 2 de distância, é isso. Ele te explica o efeito aqui e te fala como que você utiliza ele com sucesso. E aí, e esta daqui, por exemplo, você pode utilizar, tivermos sucesso durante uma cena narrativa ou cena de interlúdio. Então ela pode ser usada em 2 tipos de cena diferentes. Então, fica o exemplo para vocês de uma de água. E explicando aqui, narrativamente falando, a onda crescente é um nome que você pode utilizar. Mas você também pode utilizar nomes diferenciados, tá? Vocês poderiam chamar ela de Okobune de Argila, que é uma forma alquimia de chamar. Então, existem algumas escolas que preferem chamar no nome de alquimia. E até agradecendo agora, nesse vídeo, nós temos o Toguro e o Salada Mista, que me ensinaram aqui bastante sobre invocações. E o Salada Mista falou, por exemplo, que normalmente os agachas usam os nomes de alquimia para se referir aos feitiços. Já os unicórnios usam o nome estrangeiro, né? Quando aparece aqui estrangeiro, é o nome estrangeiro dessa magia. Nem toda magia tem nome pra tudo, tá?
Kitsu usam os ancestrais e por aí vai, tá? Mas você não precisa se preocupar com isso, é só narrativa se você quiser encantar o teu RPG. Então, invocações. Para fazer uma invocação, você não necessariamente precisa, mas você pode ofertar coisas, oferendas apropriadas. Os Shugenjas possuem uma relação especial com os Kamis, permitindo que acessem poderes espirituais exclusivos. Embora qualquer pessoa possa orar para os Kamis, apenas os Shugenjas têm conhecimento necessário para maximizar esses poderes. Para realizar invocações, um Shugenja pode fazer uma oferta material para simbolizar sua devoção aos espíritos, o que facilita a invocação. Então, você como Shugenja tem esse conhecimento que você pode fazer uma oferta. Como uma oferta, o Shugenja pode jogar novamente 3 dados lançados que tenham saído em branco, tá? Nos dados, os dados pretos e os dados brancos, eles têm uma faixa ali que eles podem sair sem cor nenhuma, tá? Então você pode rerolar até 3 dados que tenham saído em branco se você fez uma oferta. O que são essas ofertas? Para água pode ser uma moeda, uma concha do mar, matérias valiosas, algas, saquê. Ar pode ser incenso, pena, flores. Aí seguindo, lenha, papel, terra, sal, terra, pedra. E também temos fortunas, que isso aí vai para algumas coisas específicas, algumas técnicas específicas que tem uma relação com as fortunas, que seriam textos, comida. E nós temos os espíritos ancestrais, que pode ser comida, incenso, saquê e tudo mais. Tá tudo anotado aqui. Então, vocês têm dentro de invocação a primeira mecânica especial. Além de você poder só invocar ela, você também pode utilizar essa mecânica especial de oferenda, tá? Canalizar. Prestem bem atenção, talvez seja a parte mais difícil de você aprender sobre as invocações, tá? Canalização. É uma mecânica que permite que você fale com um Kami e você guarde o teu resultado atual para usar em outro momento. Então, como que funciona? Decidir canalizar. Então, quando você decide que é hora de canalizar, você faz um teste e de invocação, né? Durante uma invocação, bom, dependendo da situação, você foi jogar um teste. E aí, na hora que você vai escolher os teus dados mantidos, né? Na hora que você vai pegar os teus dados mantidos, expliquei no primeiro vídeo que é dados mantidos, você pode optar por reservar uma quantidade de dados mantidos. Qualquer quantidade, pode ser 1, pode ser 2, depende de quanto você pega. O máximo é a quantidade de dados mantidos que você pode ter. E aí você guarda eles, tá? Se você tiver numa mesa física, você pega ele e bota do jeito que ele tava ali afastado de lado. Se você tiver numa mesa digital, ou printa ou anota certinho qual eram os resultados desses dados, tá? Então você anota ali não só os resultados, mas o próprio dado. Ah, no dado 1 veio tal e tal. No dado 2 veio tal e tal. No dado 3 veio tal e tal. Ok? E aí você guarda os seus resultados. Você não resolve nenhum efeito do teu feitiço. Teu feitiço é cancelado, tá? Então, tanto desses dados quanto do próprio feitiço, você cancela, tá? Então, tava fazendo um ritual para jogar uma onda d'água. Decidi canalizar. Eu vou guardar esse dado aqui, esse dado aqui, esse dado aqui. Quando é hora de guardar? Quando os resultados são muito bons e você percebe, pô, eu vou usar ele em outro momento. Eu vou usar ele em outra magia que eu sei que vai dar melhor esses resultados aqui que eu tirei. Eu acho que vale a pena eu guardar. E aí você guarda, e aí é como se você estivesse falando com o Kami, né? Que normalmente os feitiços não são feitos exatamente por vocês, são suas preces. Então você rezou pro Kami te ajudar, o Kami da água ia criar a onda, mas você percebe que você está conectado com ele e é melhor guardar para depois. E aí, agora sobre o uso desses dados que você guardou. No próximo turno, se o personagem realizar uma invocação de mesmo elemento, então se você jogou de água, tem que ser de água. Se você jogou de terra, tem que ser de terra. Se você jogou de fogo, tem que ser de fogo. Se você jogou de ar, tem que ser de ar. E vazio é uma mecânica à parte que não aparece nessa parte aqui, tá, gente? Eliminem o vazio da vida de vocês no momento. Ele pode usar os dados canalizados como resultados reservados, né? Com os resultados reservados neste teste. Então você praticamente fala assim, mestre, eu vou usar meus dados canalizados. Então você volta à mesa os seus dados. E aí você ainda pode fazer um teste, se você quiser. Porém, você tem que tirar
todos os... Tipo assim, se você ia jogar 5 dados e você tinha 3 guardados e trouxe os 3 guardados pra mesa, você agora vai jogar só 2 dados. Você joga 2 dados só e agora você tem os 3 resultados lá do teste anterior, mais os 2 novos resultados desses seus dados, ok? Então, você, como falei aqui, ó, o personagem ainda pode rolar outros dados, porém rola menos dados, reduzindo um dado para cada resultado reservado, né? Para cada dado reservado, né? Então você vai fazer essa troca ali de dados. E aí você joga os dados e aí você vai pegar o que achar mais interessante para você. Na maioria das vezes você só vai canalizar os dados bons, né? Então quase na maioria das vezes os dados que você canalizou que vão te dar um resultado melhor para essa cena. Então, não adianta canalizar um dado ruim, tá? Não adianta. Não tem pra que você canalizar um dado ruim. Se um dado veio ruim, você não canaliza. Você pega os 2 melhores e é isso. Você não precisa pegar 3 porque você poderia pegar 3. Você pega os melhores. E aqui nessa cena, você acaba tendo mais chance de conseguir usar esses seus dados canalizados e ainda usar os dados rolados dessa rodada. Limitações sobre canalizar. Durante uma cena dramática, né, que normalmente são combates, você pode usar à vontade. Em cenas de fora do combate, né? Então seria em cena de interlúdio ou cena de narrativa, né? Se você puder utilizar, você só pode canalizar uma vez. E o tempo para você completar o teu ritual dobra. Então, se o mestre fala ali que você vai passar um tempinho fazendo ele, agora você vai demorar mais ainda, tá? Interrupções. Durante essa troca de turno, né? Você canalizou aqui e você quer usar a canalização depois, você pode ser afetado por algumas coisas, né? Se você realizar, chegou o seu turno, e você não realizar uma invocação do mesmo tipo do elemento, então você invocar outra coisa, ou se mover e não usar a invocação, pegar uma espada, sacar uma arma, pegar um item, se você não for fazer essa invocação do mesmo elemento, da invocação que você canalizou, tem que ser do mesmo elemento, não precisa ser o mesmo, você perde a sua canalização. Então ela não passa mais de uma rodada na tua mão, tá? E se você ficar nesse meio tempo atordoado, silenciado ou inconsciente, você também perde a tua canalização. Então você perde o teu contato temporário ali com aquele espírito que tentou te ajudar. Então vamos para a próxima parte. Revés espiritual. O revés é uma consequência adversa que ocorre em Shugenjas que tentam invocar os poderes dos Kamis e acabam falhando ali para os Kamis e os irritando. Não quer dizer que o feitiço falha necessariamente, mas sim que você não agradou o caminho suficiente. Quando você mantiver 3 ou mais símbolos de complicação não, conflito, gente, conflito. Quando você manter 3 ou mais símbolos de conflito nos dados mantidos durante um teste de invocação, você ganha o revés. Ou, não, e o efeito é, quando isso ocorre, o Shugenja sofre 3 pontos de fadiga, ou seja, ele sofre dano físico mesmo, e não pode usar feitiços do mesmo elemento até o fim da cena, pois os caminhos se irritaram, tá? Então, tenham cuidado na hora de manter, às vezes vale a pena para você completar aquela ação decisiva, mas se não for um teste decisivo, se não for aquela invocação, é melhor você não pegar dados com conflito para completar 3 de conflito, tá? Você não pode tomar 3 de conflito de uma vez pegando aqui. Não é nem tomar, tá, gente? É pegar. Então, tipo, mas eu usei uma habilidade para mim, quando for tomar conflito, eu tomo só 2 ao invés de 3. Não. Se você escolher os dados, você toma. Escolher os dados, tomou. E existe um efeito baseado no elemento adicional. Então, além desse efeito aqui de dano na sua fadiga, se ele for de água, o terreno alcance 0, 1 se torna lama, adquirindo a propriedade emaranhado. O MJ escolhe até 2 personagens adicionais no alcance do feitiço, é claro, que eles também se tornam alvos da invocação. Fogo. Técnica afeta todos os personagens no alcance e o terreno ao alcance 0, 2 pode se incendiar, tornando-se
terreno perigoso. Então ele afeta a galera aí, você pode descrever que todo mundo pegou fogo, que o terreno pegou fogo, que houve uma explosão ao redor. Terra. O terreno ao alcance 0 a 3 adquire a propriedade desequilibrado terra por um número de dias igual aos pontos de conflito acumulados pelo Shugenja. Aqui já é os pontos de conflito acumulados, não só o que você pegou dos dados mantidos, tá? Aqui é o acumulado. Então, se você tomou 3, é 3 dias, tomou 2, é 2. Coloquei aqui em cima para vocês também onde que vocês veem essas propriedades de terreno, tá? Página 263, que é o perigoso aqui, o emaranhado e o desequilibrado terra, tá? Vocês podem conferir lá na página para entender um pouco mais. E aqui eu botei mais um feitiço para vocês, o Katana de Fogo, tá? Só para mostrar para vocês, vocês podem ir olhando aí no vídeo, também botei esse Clamar pelo Vento. Elas têm cada um suas propriedades, né? Esse daqui, por exemplo, requisito nível 2 e coisas do tipo, tá, gente? E agora, invocação preparada e proteção para encerrar tudo sobre invocações que eu consigo trazer aqui, né? Invocações preparadas. As invocações preparadas permitem que o Shugenja vincule invocações a recipientes descartáveis, como pergaminhos, ou que podem, e no caso, não ou, que podem ser ativados rapidamente por ele ou por outros personagens. Limite de preparação. Um Shugenja pode ter apenas uma invocação preparada por vez. Preparar uma nova invocação faz com que a bênção dos Kamis desapareça do receptáculo do recipiente anterior. Ativar. Qualquer pessoa com uma invocação preparada pode ativá-la seguindo as instruções de ativação. Então ele segue as próprias ativações aqui do feitiço, tá? Preparar. Como que faz para preparar? Preparar uma invocação é uma atividade de interlúdio, então você pode fazer em interlúdio, que requer um teste de preparação. Ao que eu entendi, tá, gente? Eu fiquei em dúvida. O livro não chega a falar o que é teste de preparação, mas ele fala depois preparação, perícia, composição. Então, possivelmente, seja isso, ok? Talvez seja um teste de composição, talvez seja um próprio teste de teologia que fale aqui na invocação. Tipo, esse aqui é Teologia Terra de NA6. Talvez seja isso. Mas eu acho mais provável ser um teste de composição, porque logo depois ele fala aqui, ó, usando o anel e o NA da invocação. Este daqui, por exemplo, o NA seria 6. Eu só poderia utilizar o anel de terra, porque tumba de Jade é um feitiço de terra. E possivelmente meu teste seria um teste de composição. Mas é teoria minha. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. É necessário também usar ingredientes específicos. E isso depende ali do feitiço e do seu próprio mestre. Depois de fazer o teste, o jogador deve anotar os resultados. Ele só fala isso, tá, gente? No próprio livro original, ele só fala isso nessa parte. E não tem uma explicação do porquê. Por quê? Por que eu tenho que anotar meus resultados? Eles vão ser importantes em que momento? Não sei. Não sei. É a última frase da parte sobre invocações preparadas. E eu achei essa parte aqui meio corrida no livro, já que eles fizeram uma diagonal, não deu para entender muito bem. E já que ele fala para você seguir a ativação, na ativação eu ainda preciso fazer um teste para o feitiço funcionar. Então, eu preciso, na hora de ativar ele, usar essa ativação? Creio que não, ela já está resolvida. Porque senão não faria sentido eu ter isso daqui, tá? Então, eu já iria pro efeito direto. E aí, para que anotar por que anotar aqui os resultados? Porque eu acho que os resultados são usados aqui depois. Se você teve sucesso e você teve oportunidades, na hora de invocar o feitiço, você pode utilizar as oportunidades, os sucessos adicionais, dependendo ali do teu feitiço. Mas é isso que fala sobre preparado. E aí nós temos o proteção. São pergaminhos com símbolos místicos. Aí ele fala o que é preparação. Use a perícia de composição. Ingredientes, ele cita equipamento de caligrafia e pergaminhos no valor de 1 Bu, que é a moeda do jogo. E ativação. O personagem pode colocar uma proteção em qualquer superfície em que possa ser fixada. Ao aplicá-la, uma condição
escrita na proteção, especialmente as circunstâncias em que ela será ativada. Especificando, no caso, né? Especialmente não. Quando a condição é cumprida, a invocação é ativada em seu local atual. Mas ele não explica aqui algumas coisas, tipo qual é o NA, creio eu que é o mesmo de preparação, por isso que eles estão literalmente na mesma página. Mas ele não explica. Então, o que eu consideraria? É igual à questão aqui anterior que eu citei para vocês. A única diferença é que você vai falar, por exemplo, quando essa sala tiver magia vazia, se acione. E aí você escreve nele. E há limitações. Você não pode falar, quando o impostor entrar na sala, acione. É meio roubado. Então, o mestre tem que ter algumas ideias de como vai utilizar o proteção. E, por fim, só queria falar para vocês que na página 191 tem uma explicação de usos de oportunidade para feitiços, usos especiais, tipo da terra. Você pode gastar oportunidades, por exemplo, para aumentar o valor de uma resistência física em um desse ritual, né? Se você usa o ritual, você pode ganhar isso tudo aqui também, aumentar em uma sua resistência física. Isso permanece até o seu próximo turno. Eu posso utilizar o dano causado por essa técnica, tem a propriedade sagrado, que dá várias coisas legais, tem tudo indicado na página 241. Fogo também tem suas especificidades, ar também, água também. E é isso. E sobre vazio. Vazio não está contido na página de invocações, tá bom, gente? Vazio é algo especial que não é qualquer um que pode utilizar feitiços com este elemento, tá? Então fica para um próximo vídeo, mas no futuro vocês entenderem como que faz para usar feitiços de vazio e quem pode usar feitiços de vazio, que não é qualquer um. Então é isso. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio Sonaro e fui.